salvação. Mas salvação do quê? Salvação da condenação do diabo, que antes da fundação do mundo, pelo orgulho quis ser independente e até mesmo igual ao Criador, se tornando Satanás. E na gênese do homem e da terra, Satanás tentou Adão e Eva, mas como não havia como incorporar ou usar algum dos dois, porque não havia o pecado, assumiu o corpo de uma serpente. Você pode ficar perplexo sobre isso, mas o papagaio fala e isso é comum a todos nós. Levando o homem a comer do fruto proibido, a desobediência, Satanás conseguiu levá-lo ao mesmo pecado de independência, o orgulho, de ser, como Satanás sugestionou, como deuses e conhecedores do bem e do mal. Vendo que a árvore era desejável para dar conhecimento e poder, comeram sentindo que estavam nus. Ora, a teoria de Darwin diz que quando um elemento da natureza, um ser da natureza, se aprimora, o outro deixa de existir. Existe a linhagem dos símios e a linhagem do ser humano. Nós sabemos que há um nível de evolução entre animais da mesma espécie. Mas não há uma transmutação do macaco para o homem porque o macaco não sabe que está nu, não tem conhecimento do bem e do mal. E todo o Estado, o aparato do Estado e toda a psicologia humana, as instituições de ensino e todas as famílias não conseguem resolver os problemas que há na natureza humana. Não restauram também o homem a condição paradisíaca do Éden. A Terra constantemente é destruída pelo próprio homem, pela ação da humanidade. Também a ciência não tem como explicar o que vem no além, no pós-morte, onde os elementos contidos no corpo pertencentes ao solo voltam à sua condição in natura. O ferro, o fósforo, cálcio, do pó ao pó. A expressão de conhecimento humano maior se dá na pessoa de, por exemplo, Albert Einstein, que tem o seu cérebro conservado para estudo, mas efetivamente este conhecimento, sendo de natureza caída, gerou a bomba H. Para humilhar essa condição orgulhosa do homem, Deus adicionou e promulgou a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, que mesmo que uma pessoa não israelita que não conheça-os formalmente, tem em sua consciência escrito. Até mesmo nações inteiras que não conhecem como o Estado de Israel sabem que é errado desobedecer seu pai, sua mãe, cobiçar a mulher ou algo pertencente ao seu próximo, seu marido, furtar bem pertencente ao trem, dar falso testemunho em juízo, e todas essas coisas, todos nós, inclusive eu, já transgredimos. O decálogo, portanto, torna condenável o homem, mesmo que esse não conheça formalmente, porque sabe o que é certo e o que é errado. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e este atestamento vem por intermédio da transgressão do mandamento da lei. Em verdade, o próprio Abraão e toda a descendência de Israel, inclusive Moisés, violaram a lei. Salomão teve 700 concubinas e 300 mulheres, violando o mandamento do adultério, para que todo mundo seja culpável. E eles, para não serem destruídos, deveriam levar um animal em sacrifício e holocausto em seu lugar. Mas, de fato, um animal não pode substituir o homem porque não tem consciência, não é um ser humano. Esta aliança era uma aliança provisória que deveria ser substituída pelo Evangelho. O arrependimento vem antes do Evangelho. E ele determina que todos são culpados. Não há ninguém que, orgulhoso de si mesmo, por suas boas ações, ou pelo aquilo que evita fazer, possa se justificar diante de Deus. Porque todos violaram, em menor e maior grau, a lei moral. O homem depende de Jesus Cristo para ser justificado. E isso é o arrependimento, o seu orgulho,
de achar-se melhor do que os outros e se colocar em condição de dependência de Cristo. O Evangelho determina que, não havendo um descendente de Adão e Eva que pudesse por si mesmo ser obediente, e nenhuma das descendências de Israel, nem mesmo Moisés conseguiu cumprir a lei, o próprio Deus se fez carne no ventre de uma mulher, mas que não foi gerado por José, seu padrasto, foi gerado do Espírito Santo, nascido humano por parte de mulher, nascido judeu para cumprir os mandamentos da lei mosaica, cumpriu a lei, morreu na cruz para a remissão dos pecados daqueles que creem nele como o Cordeiro de Deus, verdadeiro, e à altura de salvar aqueles que pelo seu sangue creem na remissão dos pecados. Este Jesus tem poder pelo seu sangue de salvar e justificar o homem, porque obedeceu removendo a desobediência de Adão e cumpriu a lei. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Os que por ele têm o nome escrito no livro da vida, e os que dele não foram riscados, evitarão a condenação do diabo, a antiga serpente, o dragão, o falso profeta e a besta, na consumação dos séculos, onde será lançado um lago de fogo e enxofre, e todo aquele que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida irá padecer, sim, tormento eterno, como ele disse. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Diferentemente daqueles que negam uma condenação eterna, Jesus asseverou em Mateus 25, verso 41 e 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46 diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Acesse a página Ministério Luz do Mundo, Osasco. Por aqui, Ivan Peixoto Tentiliano, doutor dos gentios.